Aí uma disse, você tá barato, mãe? Ele falou, não, eu faço Boa noite a todos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Antes que eu me esqueça, amanhã teremos psicografia, tá? Cada um nominhos aqui. Vocês podem colocar dois nominhos aqui nessa caixinha. Em papéis separados, é aberto ao público. Uma coisa que eu costumo dizer sempre, é muito importante a presença das pessoas aqui. Quanto mais assistido, maior é a energia, maior a probabilidade de vir mais psicografias justamente para os presentes, entendeu? Porque mesmo quem não psicografa, está emanando ectoplasma que vai auxiliar quem está trabalhando com a psicografia. Então, a gente sempre convida ser bem-vindos sempre aqui, tá? Nunca há uma certeza de psicografia, porque depende de muitas variáveis, porque vai depender da condição do espírito desencarnado, né? Que se ele está preparado, se há merecimento para cada um de nós, né? Também recebermos. No plano espiritual existem muitas coisas que não tem uma regra fechada. Porém, quanto mais pessoas, melhor é a vibração, mais possibilidades de se receber psicografias, tá? Aliás, eu comecei a seguir da casa porque recebi uma psicografia, aliás, de uma pessoa que eu não esperava, foi um compadre meu, que havia desencarnado, e que eu havia encaminhado. Eu não tenho visão, não tenho audição, mas eu tenho sonhos, né? Aí eu sonhei de alguma coisa que eu não estava bem, e na época eu trabalhava com a presidente daqui, e trouxe, e levei para ela. Falei, olha, aconteceu assim, e engraçado que eu trabalhei 31 anos na empresa social e lá eu era o Suzuki, ninguém me chamava de Mário. Até eu brincava, se um dia me chamarem de Mário, eu não vou saber que sou eu. Porém, ninguém era uma maneira de dizer. O meu compadre, que trabalhava também comigo, o meu sobrenome, por parte de mãe, é Martinho, e o nome dele era Martinho. Então era a única pessoa que eu não me chamava de Suzuki, ele me chamava de Xará. Porém, era só entre nós, né? E aí, o dia que eu vim conhecer a casa, ainda na outra sede, pedi psicografia da minha madrinha, pedi psicografia da minha bisavó, das pessoas amadas, mas não pedi dele. E a psicografia eu tenho guardada comigo até hoje, porque foi muito interessante. Hoje em dia não é da mesma maneira. Antigamente tinha um rapaz que era entregue, por cada pessoa ia recebendo a psicografia, ia passando para ele e ele falava, né, para que é o nome do espírito, né? E não estava na psicografia, ele só assinou Martinho, mas cochicharam no ouvido dele, né? Ele levantou e falou assim, de Martinho para Xará. Mas o que acontece? Naquela época a outra sede era muito grande, tinha muita gente,
Então isso favorece. E ele colocou assim, uma psicografia muito direta, né? Você não lembrou de mim, porque eu não pedi o nome dele, né? Mas estou vindo para agradecer que agora está tudo bem. Isso foi o que me trouxe realmente a ser tarefeiro. Depois da presidente da casa, um dia, eu era só assistido, aí eu fui passar pelo doutor Antônio, e o doutor Antônio virou para mim e falou assim: filho, você precisa vir ser tarefeiro. Eu falei: tá bom. São os caminhos do plano espiritual, né? Então eu convido a todos, de repente, vocês possam ser agraciados com uma psicografia, como já aconteceu com um rapaz que é tarefeiro de quinta-feira, que chegou aqui, ele nem caminhava direito, ele estava com problemas mesmo. E ele procurava a psicografia da mãe dele já há 10 anos. Primeira psicografia que ele veio, recebeu a psicografia da mãe dele. Então, o plano espiritual é muito imprevisível às vezes e muito preciso. E ele, por esse amigo também, hoje é tarefeiro, né? Então, por isso que eu convido a todos a comparecerem. Espero que quem vier seja muito bem agraciado com uma psicografia que traga boas notícias, com muito alívio e muita felicidade para todos. Bom, dito isso, vamos àquelas nossas informações, recomendações do plano espiritual. Quem veio para os tratamentos do plano espiritual pede que venha de roupa clara. Não que seja proibido ir de roupa escura. Porém, a roupa escura, falo como cromoterapeuta, ela atrapalha algumas ondas, que a pessoa receba algumas ondas de luz. E muitos dos mentores também trabalham com cromoterapia no tratamento das pessoas. E com a roupa escura vai atrapalhar que a pessoa receba o tratamento adequadamente, tá? Não comer carne vermelha também não é proibido, porém é recomendado. A carne vermelha é mais indigesta e vai atrapalhar que a pessoa esteja organicamente plena para receber os tratamentos. Não beber bebida alcoólica. Bebida alcoólica, nós não fomos feitos para bebida alcoólica. Quem mais pode passar? E a bebida alcoólica não é o nosso estado psíquico e nosso estado químico, o que vai atrapalhar que recebamos os tratamentos adequadamente. Quem fuma, vou repetir novamente, e sempre que eu fizer a abertura, vou repetir isso. Minha esposa tem DPOC, muita gente conhece como efizema. E DPOC foi causado por tabagismo. Foi descoberto, graças a Deus, em tempo, porque eu já tive 2 amigos que quando descobriram não havia mais tempo de parar, porque não iria adiantar mesmo. E quem puder banir esse vício da vida, vai fazer um grande favor a si. E como eu também peguei o hábito de dizer, vai fazer um favor a quem estiver ao seu lado. Porque depois que eu parei de fumar, descobri que eu era muito complicado, né? Eu fumava, não estava nem aí com quem estivesse ao meu lado, e hoje eu sei que incomoda, né? E também em palestra que eu assisti, na imprensa social tinha muita palestra, às vezes o fumante passivo sofre mais as consequências do que o fumante ativo. Então, quem puder banir esse vício da vida vai fazer um grande favor. Outra coisa que eu gosto de lembrar, quando a gente vem para reencarnar, nós ganhamos um material, o que seria o nosso material escolar, que é o nosso corpo físico. Por que eu chamo de material escolar? Porque é através desse corpo físico que a gente vai
entender, porque a gente aprende muita coisa no plano espiritual. Porém, nós só vamos ter um entendimento daquilo que nos foi dito, ensinado no plano espiritual, passando pela experiência terrena. Então, é um presente de Deus, aquele materialzinho escolar que a gente recebe de Deus, e a gente tem que cuidar muito bem. Porque é um presente do Pai maior, né? Então, não adianta não fumar, não beber bebida alcoólica, não comer carne vermelha, vir de roupa clara, se não nos abstermos de más energias. As más energias são muito mais tóxicas do que qualquer outra coisa que eu tenha dito antes. Por isso, nada de assistir esses programas sensacionalistas que só põem medo nas pessoas, esses sites que põem irmãos contra irmãos, seja de religião, seja de partido político, seja de futebol, seja de qualquer coisa. Isso não nos traz nada de positivo. Esses programas de fofoca, o que isso serve para a gente? Não nos acrescenta nada. Nada. Então a gente tem que sair dessa frequência. Eles têm que vibrar num diapasão maior. Tá? Então, vamos nos assentando adequadamente na cadeira, relaxando o braço e pernas, serenando o nosso pensamento. E vamos fazer aquele exercício de respiração, que é o primeiro passo de meditação. Primeiramente, vamos soltar o ar pela boca, e ao soltar o ar pela boca, vamos cobrar para toda a agitação do dia a dia. E ao inspirarmos pelo nariz, vamos captar todas as benesses que o plano espiritual está aqui desde muito cedo para nos receber, encarnados e desencarnados. Então vamos lá? Soltando o ar, inspirando, segura e solta. Inspirando, segura e solta. Inspirando, segura e solta. E assim, harmonizados que estamos, vamos dar início com a prece de Kármika. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força dele e paz pela coração. Dai a luz daquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Criaste, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança
local. Vou ter que agora. Nossa, eu falei isso que matar. Boa noite! Boa noite! Vocês estão bem? Tudo bem. Hoje está todo mundo afiado, né? Está tudo certo, né? É isso aí. Cadê o sorriso do mocinho? É vendedor, né? Então tá bom. Todos já me conhecem? Eu sou Joe, então não preciso me apresentar, né? Então tá bom. Hoje vamos falar, tem muita coisa para falar, então a gente vai diminuir outras coisas, né? Caminho, verdade e vida. Quem disse isso? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu tenho um caminho. Ele disse eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele disse isso? Porque Jesus era o porta-voz de Deus, até então, né? Vamos dizer assim, na época dele. E ele, sendo o porta-voz de Jesus, o que ele fazia? Ele falava em nome de Deus. Porta-voz é isso, em nome de Deus. Então ele tirou a personalidade dele de Jesus, deixou de lado e passou a falar em nome de Deus. Por isso que ele disse, eu e o Pai somos uno. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Uno do latim quer dizer um. Então ele tirou, repito, tirou a personalidade de Jesus, que era o homem, filho de Maria e José aqui na terra, e ele passou a falar em nome de Deus. Então, eu sou, quem é esse eu sou? Me ajuda aí, gente, por favor. Não. Ele tirou a personalidade dele. Então, quem é? Eu sou. Deus, ele diz, eu, Deus, sou, né? Não quis dizer assim, por uma questão assim de vaidade, nada disso. Mas ele estava ali como porta-voz de Deus. Eu sou o caminho. Então vamos só falar do caminho por enquanto. Depois a gente tem bastante tempo, dá para a gente falar. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Que caminho é esse, gente? Então já deu a dica. Eu sou o caminho do amor. Ele é subjetivo, né? Tá certo? Esse caminho só pode ser subjetivo ou ele é um caminho que vai para a esquerda, vira à direita, desce a ladeira? Boa noite, você de casa, desculpa a minha falha. O programa Bíblia é fogo, né? A gente esquece. E você, mocinho, vai sentar ou você vai me ajudar aqui? Ele saiu a dúvida que nem aqueles menininhos assim quando leva. Então eu sou o caminho. Quem sou eu? Sou Deus. E onde está esse caminho? O que é esse caminho? É o amor. E o que é amor? É Deus. Onde está esse Deus amor? Dentro de nós. É o sentimento. Tudo que a gente sente de bom, do bem, é de Deus. Deus só criou o bem. Precisamos compreender isso. Deus só criou o bem. Tudo que passa do bem já não dá mais certo. É coisa ruim. Então eu vou ter que ser santinho, eu não posso pisar na bola, eu vou ter que ser tudo direitinho, não vou pisar, não vou fazer isso, fazer aquilo. Claro que não. Vamos errar muitas vezes, vamos acertar, vamos chorar. Isso é do ser humano, em cada um de nós. Porém, estamos caminhando para o amor divino, que está em toda parte, que permeia todo o multiverso. São vários universos. Então nós precisamos descobrir este caminho. Não adianta, eu já conversei com muitas pessoas que procuram o caminho lá fora. Então procuram o caminho da fortuna. Não é errado a pessoa querer fazer uma fortuna, se ele fizer uma fortuna e se for afortunado mentalmente, né? Por favor, você vai sentar? Eu descobri uma coisa em todos os centros que eu ando. Eu descobri que todo centro tem um batata. Vai me xingar, não faz mal, vai. Ainda bem que a batata foi embora. Não, brincadeira. Depois eu dou um abraço também.
Vocês entenderam a piada, né? Não, brincadeira. Então, o que acontece conosco? Nós precisamos descobrir este caminho. Tudo que eu precisar, buscar o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro busque este reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. É o caminho. Vírgula. Que depois, mais tarde, as coisas que você quer, o dinheiro, isso, aquilo lá, tudo que é material, virá por acréscimo. Faz sentido, gente? Mas nós acreditamos nisso? Que difícil, né? Só aquele mocinho foi sincero, né? Precisamos crer que para ter as coisas acrescidas na nossa vida, nós precisamos buscar o quê? Esta coisa interior, que é o caminho. Essa coisa maravilhosa que é o amor. É esse amor que faz com que a gente se mova. Por que as pessoas vão ficar adoentadas, estão adoentadas muitas vezes? 8 bilhões de pessoas no mundo. Nossa, quantas pessoas estão aí tirando a própria vida? Esse mês aqui de outubro é o mês de suicídio, né? Se não me engano, não. Então, quantas pessoas já jovens tirando a própria vida? Por quê? Porque não acredita nesse caminho que está dentro dele, que é o amor. Quando Jesus veio na terra, ele não veio pregar nenhuma religião. Nunca falou de religião. Ele falou do amor o tempo todo. Quem falava de religião eram os outros. Pois não, eu sou batata. Você escutou o que eu falei, né? Mas ele é batata, não é tudo bem. Então nós precisamos crer que somos capazes de enfrentar os nossos grilos, os nossos obstáculos. E esses obstáculos estão muitas vezes dentro de nós. Aliás, começa dentro de nós. Um exemplo simples que eu dou sempre nas palestras: um obstáculo natural, a chuva. A chuva é um obstáculo natural, não é? Todo mundo vai dizer que sim. É um obstáculo natural. E está com cara de chuva. Tudo bem, está com cara de chuva. Então, aí chove. É um obstáculo natural, está chovendo. Agora vamos ver um obstáculo criado por nós. Será que vai chover? Pronto. Vocês perceberam o será? Não choveu, não tem previsão, mas a gente já está com aquele pessimismo intrínseco dentro de nós. Será que vai chover? Ah, mas é melhor a gente nem sair. E se estiver chovendo torrencialmente e a gente estiver no meio já da... Nossa, que trágico, né? Mas a gente vai se abrigar, tá? Mas e se chover muito? E se a gente esquecer os documentos? E se a gente for chuvada levado? Por que fazemos isso? Porque somos inseguros. Não temos a devida fé. Temos que ser otimistas naquilo que você faz, naquilo que você pensa. Ora, você veio aqui nessa casa bendita fazer o quê? Não tinha nada que fazer em casa? Não, você veio buscar uma resposta, buscar alguma coisa. Eu estava olhando a caixinha de vibração. Olha quantas cartinhas tem ali, quantos papelzinhos. Vocês estão percebendo ali? Vocês estão olhando a caixinha lá? Outro dia uma moça me perguntou: será que os espíritos lêem isso aí? Esses papelzinhos? Até que a pergunta dela foi ligeira, mas foi interessante, né? Estou lembrando aqui. Aí eu expliquei para ela que os espíritos, na verdade, não precisam ler, eles veem a vibração de cada um. Eu vou escrever, peguei o papel e escrevi, já estou deixando a minha mensagem. Telepaticamente eles captam isso, porque tem essa capacidade, os espíritos de luz. Então eles não precisam estar lendo: será que isso tal. Isso somos nós que precisamos ler aqui. Mas os espíritos captam. Então, captam também agora, nesse exato momento, como está o seu pensamento. Porque você veio buscar aqui a casa? Para a sua saúde? Para a saúde de alguém? Para você mesmo? Ou alguma outra coisa material que não está absolutamente nem errado?
buscar, por exemplo, um emprego, que eu preciso do emprego, a saúde para uma pessoa distante, seja lá o que for que você veio buscar na casa, você tem fé. Mas e lá fora? Você tem fé aqui na casa, graças a Deus. Olha que energia, eu estou sentindo a energia da casa, nossa, impressionante. Assim que eu entrei, já comecei a sentir a vibração, mas é uma coisa fantástica, gente. Vocês não fazem ideia da energia que eu estou sentindo aqui, tudo aqui em cima. Eu sinto isso, eu capto isso. Então, a minha pergunta lá fora, como que está a sua fé? Como você enfrenta teus obstáculos lá fora? As coisas que lhe pertencem. Tudo que você passa lhe pertence. Tudo. Porque Deus é justo. Deus é maravilhoso. Deus é infinitamente justo. Não cai uma folha se não for por vontade do Pai. Seja bem-vindo. Então é preciso ter a devida fé. Como que a gente começa a ter essa fé? Quando a gente começa a buscar o caminho. Veja que Jesus veio 2000 anos para cá. São 2025 anos do nosso calendário gregoriano. 600 anos antes de Jesus. Veja que são quase mais de 2 milênios e meio. São 2.625 anos, né, do nosso calendário. Apareceu Lao Tse, o fundador do taoísmo. Tao quer dizer o caminho. Naquela época ele já falava do caminho. E o caminho é o caminho interior. Veja que a capacidade desses espíritos de alta luz, 600 anos antes de Jesus, são quase, vai para 3 milênios, já falava do caminho interior. E depois veio Buda, 400 anos antes de Jesus, também, o Siddhartha, né? Também falava do estado de iluminação. Todos nós seremos um Buda. Buda quer dizer iluminado. É isso? Sim. Iluminado. Todos nós atingiremos o estado búdico, o estado de autoiluminação. Nós não precisaremos mais voltar à Terra, né? Nessas condições que estamos aqui hoje, provas e expiações. Sejam bem-vindos. Então nós precisamos descobrir este caminho. Este caminho é interior. Você pode racionalizar? Pode. Mas eu advirto, precisa sentir. O raciocínio é para dar caminho. Aqui eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, ali tem uma porta, ali tem outra porta. Isso aí é racional. Agora fecho os olhos e falo: o que eu estou sentindo, meu Deus? O que eu estou sentindo em relação a tudo que você quiser? Tudo, 100%. Tudo que tiver à mente, então você vai descobrir pelo teu sentimento. O raciocínio é a direção externa que você vai dar, ou a tomada de escolhas, porque nós muitas vezes não escolhemos como a gente devia escolher, escolhas boas. Muitas vezes as nossas escolhas são ruins, falhas, porque nós titubeamos aí, na onde? Na fé. Nós titubeamos na luz que nós precisamos descobrir. Essa luz é simbólica, não é a luz, essa luz terrena, é uma luz de autoiluminação. É uma luz que faz com que você enxergue o que está se passando com você. E repito, não importa a nossa idade cronológica, se já tem 6, 7 aninhos, quanto? 10 aninhos, eu já tive 10, mas não lembro quando. 10 aninhos, ou se já tem 90 anos, ele tem que fazer a piada dele, né? Ele tem que fazer a depois nós vamos conversar lá da brincadeira. Não importa, repito isso direto nas palestras, não importa a tua idade cronológica, o tempo que você está aqui na Terra. Vocês querem ver como tem coisa para fazer na Terra? Querem que eu dê uma prova para vocês? Vou dar prova. Vocês estão aqui. Porque se não tivesse mais nada para fazer aqui, ó, já tinha ido embora.
está na terra, está aqui, abriu os olhos hoje, tem mais um dia, então agradeça a Deus. Fala, eu agradeço todo santo dia, agradeço, obrigado meu Deus, obrigado. Parece uma balela, né? Parece um clichê, mas não é não. Agradeça tudo que você puder. E isso, as endorfinas começam a se desenvolver aqui na sua mente, você começa a ter um estado de prazer de viver, mesmo com obstáculo na sua vida. Tem que enfrentar, você tem que enfrentar quem? Você. Você enfrenta você. Os eus que carregamos de outras existências, está aí, dentro de nós, procurando dentro de nós, e a gente não sabe quais são as provinhas que a gente pode colocar aqui. As tendências e as inclinações. Muitas vezes temos inclinações para o mal, muitas vezes carregamos ódio, raiva, melindre de outras existências, e quando chega nessa daqui, meu Deus do céu, a gente fica lá vibrando e não percebe. Aí adoece, depois vem na casa do Espírito para ver se dá uma arrumada, né? Claro que vai receber os fluidos do amor, tanto dos desencarnados quanto dos encarnados, através dos tratamentos. Mas pelo amor de Deus, vamos começar a enxergar o que se passa com você. Nós precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer, não como homem e mulher, amadurecer sim, como homem e mulher, mas amadurecer no que? No espírito. Precisamos desenvolver. Desenvolver o que? A nossa vida espiritual. Nós temos uma vida espiritual, porque nós somos um espírito que temos um corpo. E muitas vezes as pessoas lá fora, a humanidade, vive o que? Vive só para o corpo e esquece que somos um espírito, por isso que ficam lá andando até torto, porque não conseguem se acertar. Agora, quando você começa a viver com força interior, com luz, você tem força suficiente para enfrentar aquilo que Deus permite. Deus não causa nada para nós, mas permite que esteja acontecendo. Aí você tem força para enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. E aí nós vamos entrar na lei da recorrência, uma lei que volta a acontecer todas as coisas que você fez de outras existências, ela volta a acontecer, para que você comece a passar a limpo as duas coisas. Isso não é confuso, é uma questão de você compreender. Então, o caminho. Agora vamos ver a verdade. Que verdade é essa, gente? Já vimos que o caminho está dentro de nós, e o caminho é o Deus vivo dentro de nós, chamado amor. Tá certo? Muito bem. Vamos passar agora para o seguinte. E a verdade, gente? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro de nós. É a verdade. É a verdade. É isso mesmo. A palavra de Deus está dentro de nós. Mas paralelamente, a verdade de Deus, qual é a outra grande verdade que está dentro de nós? Ou, vou modificar a pergunta, que verdade é essa, gente? Ela falou certo, a verdade de Deus está dentro de nós. E a outra verdade, qual é? A verdade sobre nós. Nós somos uma verdade, por incrível que pareça. Eu sou uma verdade, eu sou esta pessoa que está aqui falando com vocês, ou eu, o monólogo, aqui estou colocando assim. Eu sou essa pessoa, você é essa pessoa, você é essa pessoa, você. Essa pessoa que está aqui é maravilhosa. Não estou jogando confete em ninguém, não. Por que maravilhoso? Porque Deus é maravilhoso. E nós somos filhos de Deus, maravilhas de Deus. Então temos que nos esculpir, atingir o nível de Deus. Jesus não disse: sois deuses também, podereis fazer coisas maiores ainda do que eu. Você já imaginou fazer coisa maior do que Jesus? Mas foi ele que falou isso. Mas ele não quis enaltecer a nossa vaidade. Ele quis dizer que temos capacidade de chegar até ele. Evidentemente que quando chegamos até ele já ultrapassou, porque nada no universo é parado. Ele também está evoluindo, talvez expandindo para outras galáxias, comandando galáxias, vai saber. Existem outros Cristos, mas não é o caso de se falar agora.
É a verdade sobre você. 400 anos antes de Jesus, teve um grande filósofo que chamava Sócrates e disse: conhece-te a ti mesmo que a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo, conheça você espiritualmente. Não se você gosta de azul, de amarelo, você gosta dessa comida, isso é fácil. Conheça você emocionalmente, porque é o emocional que interfere em tudo na nossa vida. Em tudo. O antigo médico cardiologista Adib Jateb, não sei se vocês já ouviram falar, ele falava assim: você não morre de coronário entupido, você não morre de AVC, você não morre de coração, você não morre de nada. Morre do quê? Do emocional. É o emocional dentro de nós é que faz estrambelhar tudo isso dentro de nós, desarruma tudo. É difícil a gente compreender isso ou aceitar. Então, a verdade de Deus, que a nossa amiga falou, a verdade de Deus, é a verdade de Deus, vamos buscar. Mas, paralelamente, temos que buscar a verdade sobre você. Conhece-te a ti mesmo, conheça você, emocionalmente. Que a verdade sobre você vai te libertar do quê? Dos grilos que carregamos. Certa feita eu fui fazer uma palestra e uma moça disse que tinha... Ela foi casada com um homem de 35 anos e não tinha nada maritalmente, né? Mas morava na mesma casa, e tinha um ódio dele que não aguentava mais, né? Até quando eu vou continuar com isso, o resto da vida. Eu falei para ela, nossa, por que? Você está vendo alguma coisa? Eu falei, não, você continua com ódio, você vai continuar o fim da vida com ódio, vai continuar. E ela falou, mas por que eu vou continuar? Porque você tem ódio. Aí ela não estava compreendendo e eu estava brincando, mas aí depois eu falei sério. Enquanto você odiar, você vai ficar grudado nesse homem. Então como é que eu tenho que fazer? Começa a perdoá-lo, mas ele já fez muita coisa para mim assim, então você vai continuar com ele o resto da vida. E como é que eu perdoo? Pronto, já empurrei lá na parede, né? No bom sentido. Quando você começa a perdoar que ele fez isso, que ele fez aquilo outro, e principalmente o perdão, a gente precisa falar o perdão noutra palestra. O perdão não é só para os outros, o perdão é a si mesmo. Porque muitas vezes a gente não se perdoa, não perdoa a si mesmo, e a gente fica maltratando a gente ali, como se fosse um estado de punição, se autopunindo. Quer dizer então que se eu parar de ficar com ódio dele vibrando negativo, eu me livro dele? Você se livra, olha só que expressão, né? Foi a expressão dela, eu me livro dele. Nossa, foi o que tinha na hora. E aí você vai, os laços se unem pelo amor ou pela dor, chamado o quê? Raiva, ódio, me livre, como você quiser chamar. Os laços se unem. São sentimentos que temos dentro de nós, ou é amor ou não é. Tudo que Deus criou foi o bem. Passou disso é o mal. Mas também a gente precisamos conjecturar isso. Na verdade existe as trevas, existe a luz. As trevas fogem da luz, mas a luz vai se colocando, se impondo e as trevas vão sumindo. Mas isso é natural dentro de nós. Já tivemos muitas trevas dentro de nós. Hoje já temos muito mais luz do que posso imaginar. Gente, pelo amor de Deus, vamos agir como espírito. Como espírito. Lá fora, principalmente. Aqui é um banho que estamos recebendo na casa maravilhosa. Nossa, que banho que a gente vai receber aqui. Já estamos recebendo os benfeitores trabalhando. Mas quando você colocar o pezinho lá fora, vai ser por sua conta, não é? Você não vai se dirigir para sua casa, fazer as coisas que você faz. Como é que você chega em casa, né? Aquela pessoa que nem espírita nem liga para nada, né? Um pai, um tio, uma avó, sei lá, um filho, não sei, né? Como é que a gente... Então, a gente já começa. Senhor, eu não posso dar um abraço nessa pessoa, mas eu vou mentalmente falar, está tudo bem comigo, está tudo bem, luz para você, luz para essa pessoa. Certa feita uma moça me procurou e falou, olha, eu gostei muito da palestra, que bom, só que eu vou para casa e vou chorar. Eu falei, essa eu não entendi. Vai para casa e vai chorar. Vou porque toda vez que eu chego na palestra, minha mãe estava na porta e falei, aprendeu alguma coisa daquela porcaria? E começa a chorar, porcaria, chamava sempre de porcaria, vai bem. Aconteceu comigo.
Aí eu peguei e falei assim, gente, vamos fazer o seguinte. Aí ela pegava e chorava, no lugar de falar alguma coisa, trocar uma ideia com amor, com carinho, sei lá. Ela saía correndo e chorava lá no quarto. Aí eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte. Quando você chegar, ela vai estar daquele jeito. Dá um abraço nela e sai andando. Ela vai te xingar, vai te repelir. Isso é normal, normal. Já sei que ela vai fazer isso. E não fale uma palavra. Uma palavra. Simplesmente vai lá e dá um abraço dessa pessoa e sai. Nossa, não deu outra. 3, 4 meses depois, ela falou para mim que no primeiro dia ela já chegou e repeliu, já sai daqui que você está querendo me agarrar aqui, e fazia aquelas bobagens todas. No outro dia a mesma coisa, depois 3, 4, 5 dias foi passando, ela foi ficando quieta, não abriu mais a boca. E chegou uma hora que ela falou assim, por Deus do céu, ela chegou para mim e falou assim, chegou uma hora que a minha mãe falou assim, você não vai me dar um abraço? Ó, gente, isso me toca o coração. Porque ela neutralizou o choro, a raiva, qualquer coisa, e foi oferecer algo do seu coração para aquela pessoa que era amarga, a mãe amarga. E ela começou a compreender que é doando que se recebe. Veja aí esse exemplo, gente. É doando que você recebe. Mas a gente não tem esse costume, né? A gente tem costume de ter aquela famosa vingancinha, né? Deixa ela, deixa ele vai ver o que é bom para ele, né? A gente já começa a maquinar. E depois, quando acontece uma besteira, meu Deus, eu sou tão boa pessoa, por que isso acontece comigo? Como se a gente fosse um santinho, meu Deus do céu. Está na terra por quê? É ruim. Então, gente, é preciso que a gente descubra essa vida maravilhosa que temos ainda dentro de nós. Nós podemos fazer tanta coisa. Hoje eu posso falar que faço. Antes não, 30, 40 anos atrás eu não fazia. Hoje eu posso falar que eu tenho um certo domínio, não totalmente, seria horrível, um certo domínio do meu emocional. Eu filtro primeiro antes disso jogar o verbo, ir para cima. Eu filtro primeiro, deixa ver, ponderar, será que sim? Então, é controle, autocontrole, você controla o seu emocional. Claro que tem hora que você pode sair do sério, como qualquer ser humano. Jesus, que era Jesus, a grande figura, a maior figura que apareceu na terra, o que ele fez? Ele não chutou as mesas lá, onde eles estavam fazendo jogatina, lá na casa do meu pai, mas estava no evangelho, a casa do meu pai não era lugar de jogo, né? Então veja, se Jesus fez isso, imagine nós, hein? A gente não tem coragem de fazer isso? Tem, nós temos sim. Então é preciso que a gente haja conhecendo. Você conhecendo você, como é que você conhece você? Agora eu vou te dar uma dica de ouro. Você só conhece você quando você se percebe. Você percebe que está rancoroso, que está rancorosa, que está com raiva de alguém, que está cheio dessa vida. Mas também você percebe que você tem prazer de viver e de ajudar as pessoas, e de fazer isso, fazer aquilo. Lógico, é toda uma gama entre o bem e o mal, né? Que a gente carrega dentro de nós. Você percebe tudo isso? Se você perceber tudo isso, você já está se enxergando. Como você fala com a mulher, com o marido, com os filhos, lá no trabalho, como é que você conversa com as pessoas. Infelizmente, no trabalho, nem todos são seus amigos, você concorda? São colegas de trabalho, né? Você pode considerar isso. Colegas de trabalho, todo mundo é, né? Aquele colega, tudo bem. Mas amigos mesmo ali, você conta 2 ou 3, e olhe lá se tiver. Não é? Você vai, porque é brava a coisa, né? O famoso puxa-tapete tem, né? Esse aqui é meu amigo que me dá um abraço todo dia, leva eu para tomar café, e não sabe que ele está colhendo as coisas para depois. A gente sabe toda essa malandragem. Então, como você se percebe para enxergar a sua verdade? Olha aí, gente, enxergar a verdade. Então, o caminho já está dentro de nós, já sabemos, vamos recapitular. Já sabemos que o caminho é Deus. Primeiro buscar as coisas de Deus e depois vai ser acrescentado, que é o reino de Deus, é a mesma coisa. Depois você vai descobrir a verdade, que a nossa amiga falou, a verdade sobre Deus, mas paralelamente a verdade sobre você. Nós não podemos falar que conhecemos,
que estamos procurando a verdade divina de Deus, e nós não estamos procurando a nossa verdade, porque a nossa verdade é o que você é. Quantas reencarnações? Nossa, centenas. Não vou dizer milhares, que é muito exagero, né? Mas centenas e centenas de reencarnações. Está aí. E depois a vida, gente. O que é a vida? Deixa eu tomar agora enquanto vocês tomam um golinho de água. E a vida? Faltou a vida, né? O que é a vida, gente? Por exemplo, vamos lá. Esse copo aqui de água tem vida? Sim. Aonde está a vida aqui? E agora eu empurrei você na parede, né? Ela falou, eu perguntei se tem vida esse copo de água. Ela falou que tem. Onde está a vida aqui? Só na água. E no plástico, não tem? Como? Agora ele foi lá na parte. Deixa que eu respondo. É brincadeirinha ali, não vai levar muito a sério. Não são elementos químicos, gente? A água formada pela H2O. E o plástico, o que é o plástico? Ele vem da onde? Olívio. Então, onde? Na fábrica. Tinha que ser batata. Eu falei, né? Todo sempre tem batata. Então, é polipropileno, né? Chama polipropileno. Mas da onde vem esse polipropileno? Dos fósseis. Que são, não vou dizer que seja só os animais antepassados, né, de milhões e milhões, 50, 60, 100 milhões de anos atrás, foram se formando os fósseis, né? Depois, e foi saindo tudo isso e ele chegou aqui. Muito bem. Onde está Deus aqui, gente? Na criação. Opa! Agora sim, é isso aí. Deus está em toda a criação. Deus está nessa cadeira? Sim. Vai ver com um microscópio, né, que amplia milhões de vezes, vai ter átomos e moléculas que você vai ver mexer, né? Que coisa louca, né? Mas é assim, né? E depois do físico vem o que? A física quântica, né? Que é além do físico. Nossa, aí perturba, né? O que acontece com isso? Então veja que existe Deus em toda parte. Tudo que é vida é Deus. Deus está fora e dentro de nós, pelo nosso amor. Nós conhecemos Deus pelo amor, pelo amor sentimento. Se eu cometo um ato de bondade, eu estou usando no bom sentido o poder de Deus dentro de mim. Estou agindo como Deus. Foi o que Jesus fez. Vocês estão entendendo? Começamos com Jesus, estamos quase terminando com Jesus. Ele já sabia de tudo isso, então ele começou a agir como um Deus. Então ele começou a pôr as coisas para fora como o Deus vivo. Não que ele era Deus, mas agindo como se fosse o próprio Deus vivo, porque ele era o porta-voz. E nós não podemos fazer isso? Nós podemos expulsar espíritos ruins quando tem alguém? Principalmente quando se põe em casa, aparece. Já aconteceu isso, né? Não sei se aconteceu com vocês, mas às vezes em casas mesmo, nas residências, pessoas terem problemas e de repente ela foi pega de surpresa e ela acabou tendo ali uma entidade que estava ali com ela. E nós temos capacidade de expulsar essa criatura? Sim ou não, gente? Sim. Nós temos sim, em nome de Deus, saia! Isso aqui não é aquela conversa que muitas vezes os evangélicos fazem, em nome de Deus, saia, mas é verdade, aquilo é verdadeiro. Em nome de Deus, saia daqui, vai embora, porque eu estou com Deus no meu coração. Então você põe para fora. Nós acreditamos? Precisamos crer. Precisamos crer, gente, é isso. Então, falta 5 minutinhos. Vamos lá, fazer perguntinha, gente, por favor. As perguntas que são importantes. Não vai fazer que não, menino, ele está no quinto sono. Vamos lá, gente, perguntinha. As perguntas que é importante, gente. Alguma dúvida, pode ser outra coisa também, de outro fora do contexto que nós fizemos aqui. Vamos lá, gente, não precisa ter vergonha, não. Mas também não seja sem vergonha, né? Não, brincadeira. Vamos lá. Ih, ela dormiu. Das outras vezes ela tem dormido melhor, não tem?
Vamos lá, gente. Quem quer fazer pergunta? Está todo mundo perguntado? Tá bom? É? Pois não. Até onde insistir no bem e não se passar por bom. Peraí, desculpa, eu não entendi. Até onde insistir no bem e não se passar por bom. Muito bom. Olha que pergunta sábia que esse nosso amigo fez. Insistir no bem e para não ser bobo dos outros. Não é isso, mais ou menos? Eu vou te responder assim. Vocês já ouviram falar nessa frase? Fazer o bem e não olhar a quem? E se eu disser para vocês que precisa olhar, ai meu Deus, agora criou controvérsia. Ai meu Deus, muitas vezes precisa olhar, porque aquela pessoa, estou te respondendo, vai te enganar, vai te forjar, ela está pouco se lixando se você é de Deus, ela quer arrancar alguma coisa de você. Você não é espírita, você não é caridoso, e põe você na parede, e você, para provar alguma coisa, vai fazer o bem. Você está fazendo o bem? Não está fazendo o bem. Não está. Você está servindo, você está sendo servilista. Você sabe o que é servilista? É o escravo da caridade. Que difícil, né? Você já ouviu falar? Fé raciocinada. Agora o batata é batata. É isso aí. Fé raciocinada. Temos que raciocinar aquilo que você está emanando. Por que você está doando? Aquela energia, ou seja lá uma palavra amiga, de repente, para você não cair nas garras dessas pessoas. Jesus ensinou isso. Ele não caía nas artimanhas dos fariseus, que eram os doutores da lei, todos supostos superiores. Ele não entrava neles, ele até tacava na boca neles. Entendeu? Então nós não tem que olhar sim. Infelizmente nos dias de hoje tem que olhar. Porque as pessoas, muitas e muitas vezes, você pode ser ludibriado. Então use o filtro. Fé raciocinada com batata pelo corpo. Mais alguém, rapidinho? Mais 2 minutos. Depois não. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Posso dar um nó? Posso o quê? Que esse nó está comigo faz muito tempo. Ah, tá. Eu acho que até te perguntei na consulta, mas não me lembro. Ele já passou comigo. Como saber se estamos escolhendo ou sendo escolhidos? Sendo escolhido, muito bom. Você precisa. Aí tem um filtro, gente. Então, mas qual? Tem um filtro. Jesus tinha um filtro maior. Né? Sim, mas você está chegando lá, eu estou chegando lá, todos nós estamos chegando lá. É o filtro. Você filtra essa coisa se você não está sendo enganado, forjado, se você não está fazendo no lugar do outro. Não faça no lugar do outro o que o outro precisa fazer. O karma é dele, não o seu. Por exemplo, pai e mãe não amam os filhos? Faz tudo por eles? Sim. Sim, até arrastar, deixar eles pisar em você no chão. Não, e que... não. Então, você não está fazendo tudo? Não. Eu pus ela no caminho. Ensina a criatura a fazer o que tem que ser feito e ele é que faz depois, não é assim? Isso. Está aí a resposta. Não é isso que eu perguntei. Eu estou perguntando se você escolhe, ao mesmo tempo, sem saber que está sendo escolhido, no lado espiritual. Tanto no lado bom quanto no lado então errado. vamos lá. Porque você tem uma sinergia. Se você segura isso, Vamos lá, até então. que ponto você abre uma brecha? Então, vamos e ele supor, vem. Deus permite que aconteça ou não aconteça. Sim, certo? ele vai vir. Aí o que acontece? Essa coisa que vai estar acontecendo, Deus está permitindo para você saber se trabalhar nisso. Senão não tinha acontecido. Se vocês não tivessem que vir aqui, alguma coisa ia acontecer, vocês não viriam para cá. No entanto, estão aqui. Então, essas escolhas a gente... Pena que agora terminou o nosso tempo, né? Você me pergunta bem no finalzinho? Não, mas é que eu deixei na faculdade hoje. Depois nós conversamos. Você vê como isso é importante? Eu escolhi. Depois nós conversamos. E é muito bom. Bom, gente, então é isso. Leva essa mensagem para casa. Quando você for fazer o tratamento, deixa o teu coração aberto. E Deus sonda, os benfeitores sonda tudo que vocês precisam passar. Aí as coisas vão mexendo, vão melhorando, e as coisas vocês vão trabalhando, não vai modificar a tua vida em 360 graus, mas vocês podem ir melhorando, aos poucos você vai tendo força espiritual para enfrentar vocês mesmos, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima oportunidade. Então,
planeta. Que haja paz sobre todas as fronteiras. Vibremos por todas as pessoas de poder, que elas hajam imbuídas do amor, voltadas para o bem comum. Vibremos pelo nosso país, vibremos pelas pessoas que se encontram enfermas, sejam nos hospitais ou em seus lares, que a corrente médica do plano espiritual possa atendê-los dentro de suas necessidades e merecimentos. Vibremos pelos nossos idosos nos asilos, ou às vezes abandonados em seus próprios lares, que a corrente de Mãe Maria possa visitá-los e confortá-los. Vibremos por nossas crianças, que elas sejam guiadas e iluminadas, pois são elas os herdeiros deste planeta. Vibremos pelo nosso estado e cidade, que homenageiam o apóstolo Paulo. Vibremos pelo nosso lar e por todas as pessoas que lá estiverem, que elas recebam os mesmos eflúvios que nós. Vibremos por esta casa que nos recebe semanalmente, nos auxiliando em nossa evolução espiritual. Desta forma, aproveitamos esse momento de comunhão espiritual e vamos nos alinhando ao plano superior e, junto com as correntes médicas espirituais, vamos espalmando nossas mãos em direção a esta mesa e vamos vibrar com muito amor e muita luz. E a equipe médica vai transformando estas vibrações, depositando nessas águas, transformando-as em medicações que vão de encontro às necessidades de quem delas beber. Assim, gratos que estamos por participar desse banquete de luz e energias, vamos agradecendo a Deus com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja.